Mais um e-mail que chegou lá da cidade de Apiaí, lá em São Paulo, nossa amiga Tânia Ribas, né? De Apiaí. Uma boa noite, Tânia, obrigado, um povo maravilhoso de Apiaí. Boa noite, Frei, boa noite, doutora Adriana, o programa está maravilhoso e está parabenizando pelo aniversário, obrigado, viu, querida? Que Deus abençoe também a senhora. Doutora, como ajudar um bebê imediatamente após o parto? Pois todo parto não deixa de ser um trauma de separação. Como aliviar essa situação de tensão? Um grande abraço, Tânia Ribas, de Apiaí, São Paulo. É muito bom receber seu e-mail, Tânia. É um prazer também estar recebendo a sua pergunta. E eu quero dizer que a Tânia, ela é fonoaudióloga também em hospital e trabalha com bebês em UTI. Não é? Um abraço a todos os fonoaudiólogos representados por você, viu, Tânia? Deus te abençoe. E ela tem também experiências belíssimas para colocar, de bebês que às vezes estão com risco mesmo de morte na UTI, e ela faz um trabalho belíssimo também. Então, só para salientar que ela também tem experiência nisso, não é? Mas não necessariamente o nascimento é traumático. Muito pelo contrário. O nascimento, de uma forma geral, não é traumático. É preciso que haja algo que fuja do normal naquele momento para se tornar traumático. Por exemplo, um parto muito difícil, onde a mãe tenha medo de morrer, ou medo que esse bebê morra. Enfim, é preciso que aconteça algo, ou então um médico que assuste a mãe naquele momento, dizendo que está tendo uma hemorragia, enfim, senão o nascimento em si não é um trauma. Por quê? Porque se espera que esse bebê esteja sendo bem acolhido, recebido. Está na natureza essa aparição. Está na natureza isso, não é? E tanto que os hospitais estão fazendo trabalhos belíssimos de que o pai possa estar no momento do parto, assim que possível já colocam o bebê no colo, em contato com a mãe, então isso fazendo com que isso deixe, então, de ser já aproveitando o tema que ela falou da separação ali, né, do nascimento, uma separação, doutora, como lidar com uma separação? Claro que uma separação, ela pode ser traumática, trazer traumas, por exemplo, para os filhos, né? Como lidar com a separação e os traumas decorrentes de uma separação desastrosa, por exemplo? Então, eu ouso dizer que toda a separação de um casal é traumática para o filho. Eu ouso dizer. E talvez algumas pessoas nesse momento vão estar perguntando: poxa, mas a gente só fica brigando, só ficava brigando, ele era bêbado, alcoólatra, era melhor que ficássemos separados. Eu não vou discordar de você, mas eu não quero que nem vocês fiquem brigando e com alcoolismo dentro de casa, e nem que vocês se separem. Vocês precisam estar bem. Tanto uma coisa e outra é traumática. O casal precisa de ajuda. O casal precisa de ajuda. Agora, toda a separação é traumática, até para adultos. Tem adultos que os pais se separam, com eles já casados, e vão parar dentro de um consultório de psicologia em depressão, porque os pais se separaram. Pensa essa dor, esse trauma, que é agudo para uma criança pequena, que não consegue lidar e entender com a situação. Tá? Então, mas ele vai superar, doutora. Porque ele vai ficar um tempo com o pai, um tempo com a mãe, etc. A criança vai superar. Isso, há superação ou há acomodação, de uma certa maneira, de sentimentos, enfim? Um trauma é superado? Mas é um trauma. É uma marca. Vai superar? Talvez alguns filhos vão superar de uma forma mais light, mais rápida. Talvez outro não. Talvez o outro vai detonar essa dor, esse trauma na adolescência, indo para o uso de drogas, pode ser. Então, eu não tenho como saber como que o meu filho vai reagir a esse trauma. Do ponto de vista, assim, doutora, o que acontece que é muito comum, é muito decorrente acontecer essa situação que eu vou descrever agora. Por exemplo, há a separação, houve a separação. Então, aí a mãe, ou o pai, né, começa a falar dos defeitos da mãe para o filho, né? Ou seja, está junto e fala mal do pai, está junto com o pai e fala mal da mãe, etc. E joga esse sentimento negativo para o filho, descarrega, né? Ou em uma situação também que descarrega no filho, ou seja, porque o filho vai lembrar do pai, o pai de repente separou e não era um bom pai, não era um bom marido, etc. Tinha um monte de defeito, violento, enfim, descarrega também no filho. Como lidar com essa situação? Bom, se você fizer isso,
você está possibilitando que os consultórios de psicologia vão ficar cheios desses filhos. Por quê? Porque isso é um dano muito grave no inconsciente desse filho. Então, se você quer traumatizar ele mais ainda, faça isso, tá? Porque como que o trauma é tudo que tem de negativo. Esse filho sabe o que aconteceu de negativo. A nível inconsciente, uma criança sente o que acontece dentro da família. Frei, para ter uma ideia, Frei, um filho pequeno é capaz de estar dormindo e o pai tendo um caso e traindo a mãe, em outra cidade até, essa criança é capaz de sentir a nível inconsciente que esse pai está traindo. Olha só. Né? Então, ou seja, essa criança sabe tudo de ruim que tem. O que eu faço para curar um trauma? Uma das coisas é resgatar todo o positivo que tem nesse pai. Então, porque essa criança momento não vale a pena falar mal do outro, um falar mal do outro. De forma nenhuma. E agora, infelizmente, me deu um branco no nome da lei, mas hoje em dia há uma lei que se um pai denegrir a imagem do outro, vai responder processo e vai ficar preso. E se alguém da produção puder me lembrar o nome dessa lei, agora já é lei, graças a Deus, porque é preciso que isso aconteça. Olha quanta coisa estamos aprendendo hoje aqui, né? Com a doutora Adriana sobre traumas psicológicos, viu? Eu tenho mais assim... E, doutora, e no caso, assim, uma situação de morte, perda, por exemplo, assim, a mãe perde um filho, enfim, por um acidente, por N situações, como lidar com os traumas decorrentes de perdas, de mortes na experiência da vida, a ausência daquela pessoa querida? Às vezes me perguntam, Adriana, qual é o maior trauma? O que é insuportável? Acima de tudo, sequestro, estupro, pode pensar em grandes traumas. Eu diria que a perda de um filho é realmente algo muito agudo. Pior ainda que uma morte natural é um suicídio, o suicídio de um filho. É uma dor insuportável, talvez irreparável. Porque existe imediata sensação de alguma forma de culpa desses pais, de pensar onde que eu errei, o que eu fiz de errado. Nesses momentos, Frei Rinaldo, em momentos desse tipo de dor, da perda, há, infelizmente também, às vezes, a mágoa de Deus. Há pais que ficam magoados com Deus. Porque que Deus deixou isso acontecer, Deus deixou isso acontecer, né? E se há essa mágoa de Deus tão grande, primeiro essa pessoa precisa resgatar e curar essa mágoa de Deus. Espiritualidade fundamental, gente, fundamental. Sabe, Frei Rinaldo, nos Estados Unidos já tem uma sigla, a minha pronúncia em inglês é terrível, então não vou usar, né? Mas que diz mesmo mágoa de Deus. É um trauma específico chamado mágoa de Deus. Existem nos Estados Unidos mais de 17 universidades que tratam a questão da espiritualidade dentro da universidade para justamente curar os traumas. A espiritualidade como um grande remédio aliado na cura de traumas. Sim. E eu cometi um erro, me perdoem, não é mágoa de Deus, estou aqui pensando no inglês aqui, né? Mas é abandono de Deus, a sensação de abandono de Deus. Né? E isso realmente é insuportável. Agora, mais do que nunca, é interessante, mas as pesquisas vão acontecendo em vários âmbitos, nas universidades. E teve uma pesquisa há uns 6, 7 anos atrás, onde eles escolheram determinados leitos de UTI cardíaca. E, em pesquisa mesmo, então, leito 1, leito 3, leito 5 e tal, receberiam oração. Os outros leitos não. E os médicos e os enfermeiros não sabiam dessa pesquisa. E foi impressionante os resultados dessa pesquisa. Então, diminuiu deles, tem todas as estatísticas que eu não tenho agora em mãos, né? Mas reduziu o tempo de internamento, diminuiu, não teve paradas cardíacas, infecção, complicações pós-operatórias, enfim. Exatamente, eu estou dizendo assim, mais de 117 universidades que já usam a questão, o elemento espiritualidade como um aliado no tratamento de traumas, de doenças sérias, né? Cardiovasculares, cânceres, enfim. A espiritualidade, a doutora acaba de comprovar essa teoria, essa pesquisa que existe, tá vendo? O valor da oração também, da espiritualidade, da paz, da calma, do bem-estar, da harmonia, como forte aliado nas curas. Boa noite, Frei, boa noite, doutora Adriana. Como pediatra, às vezes tenho que dar uma notícia ruim para a mãe da criança, uma má formação, por exemplo. Como dar essa notícia da melhor forma possível para que não haja um trauma nessa mãe, evitando assim uma possível rejeição?
Um abraço e parabéns pelo trabalho, né? Adriane Zaniolo, lá de Apiaí. Adriane, fez a pergunta, eis a resposta. Doutora Adriana, boa noite. Apenas uma correção, Frei, quando o senhor disse a minha nomenclatura médica, né? Médica, terapeuta, não, psicóloga, Psicóloga, né? psicóloga. Isso. Psicóloga. O erro foi meu, assumi o erro foi meu. Vou contratar um psicólogo para... Estou traumatizada. Perdoado. Então, Adriane, realmente dar essa notícia é algo que eu não gostaria de fazer, tá? Obviamente, o amor com que você vai dar acolhida para essa mãe vai ser fundamental. Agora, o mais bonito de tudo é entender e fazer com que essa mãe entenda que aquela criança é um ser que sente e que entende tudo o que está acontecendo à sua volta. Porque o corpo dela pode estar adoecido, o psicológico dela pode estar se formando, mas a dimensão neurológica, a alma dela já existe desde o momento da concepção e é perfeita essa dimensão, né? Então, essa mãe precisa, então, entender isso e, então, acolher esse ser que está vindo. Teve uma reportagem, um documentário, alguns anos atrás, eu tenho isso, às vezes até passo em palestras, de uma menina chamada Marcela, que ela nasceu sem cérebro. E todos os médicos diziam que ela viveria alguns minutos, se vivesse alguns minutos. E ela viveu até 8 meses de vida. Por quê? Porque essa mãe acolheu e amou aquele ser, que sentia a presença da mãe. Quando a mãe se afastava, ela chorava, enfim, não lembro agora se ela chegava a chorar, né, por não ter o cérebro, mas a presença da mãe, ela se acalmava, ela segurava na mãozinha da mãe. E talvez vocês possam pensar, mas ela não tem cérebro, como que ela fazia tudo isso? E assim que nasceu, ela procurou mamar, né, quer dizer, procurou o seio da mãe e mamou por alguns dias. Sabe? Mas a linguagem do afeto não precisa do cérebro, né, doutora? Não precisa de cérebro. A linguagem do afeto, ela é universal, né? O amor é universal. O amor é universal e esse amor pode fazer com que essa criança ultrapasse vida, questões né? da medicina mesmo. O amor é o remédio, né? Quando a gente fala de trauma, talvez muitos desses traumas que estamos falando tenham a ver com desamor. E aí eu digo assim, qual é o antídoto para isso? É amar. Não é nem ser amado, é amar. Porque é o maior dos remédios. Exato. Curas, né? O amor.